Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando mais uma vez aqui para a gente conversar, trocar uma ideia, né? Falar sobre a questão do jogo de hoje, o Bahia enfrentando Volta Redonda, terceira fase da Copa do Brasil, e que importância tem um jogo como esse, sabe? Às vezes dá a impressão assim, poxa, jogo quarta-feira à tarde, 4h30 da tarde, mas é de suma importância, porque aí você vai criando, né, respeito até dos adversários. Se você vence o jogo, vence bem, passa da terceira fase da Copa do Brasil, para a questão do Campeonato Brasileiro, que já começa para o Bahia no próximo sábado. Então é um jogo sim importante, a parte financeira também, são muitos milhões em volta disso aí, lembrando que o campeão da Copa do Brasil fica milionário, né? A realidade é essa, me parece que são 90 milhões aquele que é campeão, que acumula durante toda a competição. E na parte técnica também, para que você possa dar sequência, né? Para que você comece a ir melhorando na sua parte de sincronia dos jogadores. O Bahia que fez até um final de campeonato baiano bem, né? Melhorou um pouco. A gente viu a luz do fim do túnel do Bahia, daquilo que foi o Bahia no Campeonato Nordeste, Campeonato Baiano, a nível tático dentro de campo, a nível técnico também de alguns jogadores. Então o Bahia deu uma melhorada no final do Campeonato Baiano. O que a gente quer ver é evolução. E aos poucos, você evoluindo um pontinho em cada jogo, você só vai acrescentando para a sequência, porque são jogos mais difíceis daqui para frente. Então assim, o Bahia vai enfrentar hoje um adversário que fez até um bom campeonato carioca, né, o Volta Redonda. Só que quando você é um time pequeno e você consegue juntar 11 jogadores e formar um time bom, né, e fazer um bom campeonato, quando você perde algumas peças, e essas peças importantes, você já não tem o mesmo equilíbrio que teve nessas outras competições, agora, por exemplo, no caso, a Copa do Brasil. Então ele perdeu o Lelê, que é o seu centroavante, o homem que fez gol pra caramba lá no Volta Redonda, Pedrinho, Luciano Naninho, dentre outros jogadores. Esses foram os que se revelaram no Volta Redonda esse ano. E nós sabemos, quando o time é pequeno, né, disputa seu estadual ou seu campeonato regional, quando esse campeonato acaba ou quando esse time é eliminado, esses jogadores são negociados, não tem como o time segurar. Às vezes são contratos de 3 meses, 4 meses, e aí não tem nem como aquela situação, né, de pagar multa, nem tem isso. Então os jogadores foram liberados e o Bahia hoje enfrenta um Volta Redonda que está contratando jogadores, mas daqui que esses jogadores, né, entrem em sintonia com outros, vai demorar um pouquinho. Então o Bahia tem a oportunidade hoje de vencer o jogo. Para mim o Bahia é favorito para ganhar, mesmo sendo lá em Volta Redonda, por tudo isso que eu já falei aqui. Agora, uma coisa é certa e a gente tem que falar com o torcedor do Bahia. O Bahia ainda não é aquele time que a gente espera ver jogar. Eu acho que pelo tempo que o Renato Paiva está aí, o Bahia já era para ter um esquema traçado, sabe? Um modelo de jogo que a gente entendesse o que é que o Bahia quer dentro de campo. Hoje, por exemplo, deve entrar o Iago no meio de campo. O Bahia não tem Cauli, o jogador está com virose, ficou em Salvador, não viajou. Então o Iago entra ali. Então o Bahia, veja, Bahia entra com Acevedo, com Rezende, com Daniel e com Iago. Sai daquela postura inicial do Renato Paiva, daquele modelo que ele começou no Bahia com 3 atacantes, tendo Ademir para poder botar para jogar. Um jogo talvez hoje contra o Volta Redonda, com o Ademir pudesse até ser um time mais ofensivo, apesar de eu não gostar de times que jogam com 3 atacantes. Eu prefiro 4 meias, contanto que dentre esses meias você tenha um meia atacante, aquele meia que quebra a linha, aquele meia driblador, aquele meia que faz gol. E o Bahia, infelizmente, não tem característica nesse meia. O Tassiano não pode jogar, o atleta já jogou a Copa do Brasil pelo Grêmio, fica de fora. Então o Bahia vai mais ou menos com Marcos Felipe no gol, na direita Jacaré continua improvisado, na esquerda o Chaves, aí você tem o Cano, Xavier e Rezende, 3 zagueiros, e não pense que vai jogar com 3 zagueiros que vai ser um time defensivo, porque você coloca os 3 zagueiros na linha do meio de campo, libera os 2 laterais, no caso o Jacaré e o Chaves, aí você tem ali no meio de campo Acevedo, Daniel e Iago, na frente o Biel com o Everaldo. Então o Bahia tem tudo para ser um time ofensivo, agredir bastante o time do Volta Redonda. Aí o que é que tem que acontecer? Perdeu a bola, marca a bola, mata o lance ali onde foi, para evitar qualquer tipo de contra-ataque, porque senão a bola pode ficar descoberta e essa bola descoberta pode ocasionar um lance de perigo para a equipe do Volta Redonda contra o Bahia.
Então, portanto, isso que eu queria trocar ideia com você aqui, para falar com vocês, que é meu pensamento do Bahia hoje contra o Volta Redonda, mas espero que o Bahia pelo menos melhore o seu futebol, né? Dentro de campo tenha uma sincronia melhor, teve tempo para treinar e que seja já um Bahia renovado, porque sábado começa o Campeonato Brasileiro para o Bahia. Um grande abraço, um grande dia, que Deus abençoe a todos.